Congresso aprova o orçamento de 2023 com Bolsa Família de R$ 600 e salário mínimo de R$ 1.320. Presidente eleito Lula anuncia novos ministros para a composição do futuro governo. E você vai ver também. A ANS suspende temporariamente a venda de 19 planos de saúde por reclamações de cobertura assistencial. Rússia diz que ida do presidente da Ucrânia a Washington é prova de que os Estados Unidos lutam uma guerra indireta. A gravidade e o aumento no número de casos de Covid se intensificam na China. Enfermarias e hospitais estão lotados. Depois de mais de 50 anos de atividade, o Hospital do Brinquedo, em Madrid, na Espanha, está prestes a encerrar as atividades. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o Congresso aprovou hoje o orçamento de 2023, incluindo o valor de R$ 600 do Bolsa Família e o salário mínimo de R$ 1.320 a partir de janeiro. Além desses benefícios, está a autorização para pagamentos de R$ 150 para crianças até 6 anos de idade e o reajuste de 9% para os servidores. A proposta segue agora para a sanção presidencial. Durante a sessão, que durou cerca de 20 minutos, o relatório precisou ser alterado para incluir as mudanças aprovadas na PEC de transição, com incremento de R$ 145 bilhões no teto constitucional de gastos. O relator do orçamento de 2023 e senador Marcelo Castro apresentou o texto final da lei orçamentária para 2023 na manhã desta quinta-feira. Os ministérios da Saúde e da Educação também ganharão 22 e 11 bilhões, respectivamente, a mais, reivindicados pelo grupo técnico da transição do governo eleito. E o presidente Lula anunciou os nomes de novos ministros que devem fazer parte de seu governo a partir de 1º de janeiro. Ele informou que 13 nomes ainda estão indefinidos. Estes devem ser conhecidos até a próxima terça-feira. O presidente eleito anunciou mais 16 nomes entre os que vão fazer parte da gestão do petista a partir de 1º de janeiro. Lula disse que vão aumentar os ministérios, mas garantiu que os gastos não vão ficar mais altos por conta disso. Uma novidade entre os nomes é que o vice-presidente Geraldo Alckmin também vai assumir um ministério. Confira os nomes dos 16 novos ministros. Alexandre Padilha assume o Ministério de Relações Institucionais. Márcio Macedo vai para a Secretaria-Geral. Jorge Messias vai para a Advocacia Geral da União. Nízia Trindade para a pasta da Saúde. Camilo Santana, que já era conhecido, vai assumir a Educação. Esther Dueck vai para a Gestão. Márcio França para o Ministério de Portos e Aeroportos. Luciana Santos fica na Ciência e Tecnologia. Cida Gonçalves para a pasta de Mulheres, Wellington Dias no Desenvolvimento Social, Margarete Menezes, que já havia sido anunciada na Cultura, Luiz Marinho vai para o Trabalho, Aniele Franco fica na Igualdade Racial, Silvio Almeida é o responsável pelos direitos humanos, Geraldo Alckmin, o vice-presidente, também vai cuidar da indústria e comércio. E Vinícius Carvalho fica na Controladoria Geral da União. O presidente eleito disse ainda que não definiu os outros nomes, mas vai cuidar disso e até terça-feira deve apresentar mais 13 nomes para os ministérios. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também anunciou hoje mais 3 secretários de sua pasta. No comando do Tesouro Nacional estará Robinson Barreirinhas, na Receita Federal, Rogério Seron e na Secretaria das Reformas Econômicas, Marcos Barbosa Pinto. E antes do anúncio da composição do futuro governo, o presidente eleito Lula recebeu o relatório final das equipes de transição. O documento traz a situação atual da gestão Bolsonaro e faz sugestões para o início do novo mandato.
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o relatório final dos 32 grupos técnicos do gabinete de transição. Os textos foram entregues ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, no último dia 11 e trouxeram indicações sobre as principais questões de cada área, além de sugestões de mudança. A entrega do relatório final foi feita no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do gabinete que cuidou da transição. Alckmin, que liderou a transição, comentou alguns pontos do documento antes de entregá-lo ao presidente eleito. Após receber o relatório, Lula elogiou o trabalho de transição e os envolvidos com a preparação do documento. Ele falou que as informações contidas no relatório vão ser importantes para começar o ano trabalhando. É muito gratificante saber que pessoas disponibilizaram seu tempo, seu dia, muitas vezes às horas da noite, para se dedicar a estudar, a analisar e a formular propostas para que a gente comece o governo colocando coisas novas em funcionamento. E esse será o nosso objetivo a partir do dia 1º de janeiro de 2023. No quarto dia de greve, os aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro têm voos atrasados e cancelados. Os aeronautas reivindicam aumento de salário e melhores condições de trabalho. O Aeroporto Internacional de Guarulhos teve 2 voos com atraso devido à paralisação, mas nenhum foi cancelado. No Santos Dumont, no Rio de Janeiro, 8 voos atrasaram e 2 foram cancelados na partida. Em Congonhas, na Zona Sul paulistana, 5 atrasaram e 4 foram cancelados na partida. E em Campinas, o aeroporto de Viracopos registrou 2 atrasos e 1 voo cancelado durante o período da greve. Já em Confins, Belo Horizonte, foram 5 atrasos e 1 voo cancelado durante esta manhã. O Tribunal Superior do Trabalho determinou que a categoria mantenha 90% dos profissionais em serviço durante a greve. Em caso de descumprimento, a multa é de R$200 mil por dia. E olha só, a Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu temporariamente, a partir de hoje, a venda de 19 planos de saúde por reclamações de cobertura assistencial. Ao todo, foram mais de 45.500 reclamações analisadas pelo Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento entre os meses de julho e setembro. 14 planos são referentes à operadora Unimed. Os convênios só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem uma melhora no resultado do monitoramento, que acontece apenas uma vez por trimestre. A agência informou que os beneficiários ficam protegidos a partir dessa suspensão. O metrô de Belo Horizonte foi a leilão na Bolsa de Valores de São Paulo. A empresa vencedora será responsável pela gestão completa do metrô e vai controlar a Companhia Brasileira de Trens Urbanos em Minas Gerais por 30 anos. O lance mínimo é de R$19 milhões e deverá ser usado para garantir a operação e investimentos no sistema no início da concessão. Atualmente, o metrô só tem uma linha composta por 19 estações, entre a região de Venda Nova, em Belo Horizonte, até Eldorado, em Contagem. O certame acontece em meio a uma greve total dos servidores desde o dia 14 de dezembro e prevê a criação de uma nova linha e mais 8 estações. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão em queda nesta quinta-feira, repercutindo aí a promulgação da PEC, que aumenta o teto dos gastos por um prazo menor, e o anúncio dos futuros ministros do governo Lula e a divulgação de dados econômicos dos Estados Unidos. A moeda norte-americana recuou 0,33% e encerrou o dia cotada a R$ 5,18 na venda. E a economia do Reino Unido contraiu 0,3% no terceiro trimestre, na comparação com o trimestre anterior. Os dados divulgados hoje colocou o país em último lugar entre o grupo das 7 principais nações avançadas. É a primeira queda no PIB britânico desde 2020, quando o país entrou em recessão técnica por causa da pandemia.
O Escritório de Estatísticas Nacionais destacou que a capital de Londres é o único país do G7 que ainda não recuperou as perdas decorrentes do novo coronavírus. O país está enfrentando a inflação alta, o desemprego e uma série de paralisações dos servidores nessa semana. O investimento empresarial caiu 2,5% em termos trimestrais, enquanto o setor de serviços expandiu 0,1% no mesmo período. E veja a seguir, a gravidade e o aumento no número de casos de Covid se intensificam na China. E ainda, depois de mais de 50 anos de atividade, o Hospital do Brinquedo, em Madrid, na Espanha, está prestes a encerrar as atividades. Nós voltamos em instantes, até já. E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Uma embarcação de pesca naufragou hoje com 20 pessoas a bordo em Florianópolis. Uma pessoa morreu. A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória em decorrência de afogamento após 40 minutos do Corpo de Bombeiros realizar manobras de ressuscitação na areia. Os outros 20 tripulantes ficaram na água antes de serem resgatados por outra embarcação que já passava pelo local. O acidente aconteceu antes das 7 horas da manhã na praia do Pântano do Sul. O grupo de busca e salvamento se deslocou pela água em uma moto aquática e outra viatura deu suporte por terra. A Polícia Rodoviária Federal deu início hoje à Operação Natal. De acordo com a PRF, o objetivo é garantir a segurança viária e a preservação de vidas nas rodovias e estradas federais por todo o Brasil. O reforço na fiscalização vai até a meia-noite de domingo. No estado de São Paulo, mais de 7 milhões de veículos devem pegar a estrada durante o feriado do Natal. A maioria se deslocando a partir da região metropolitana. Só nas rodovias estaduais são esperados mais de 4 milhões de veículos que seguirão em direção ao interior e ao litoral. Já as rodovias federais que ligam São Paulo a estados vizinhos devem receber cerca de 3 milhões de veículos. A Polícia Rodoviária Federal reforça a importância de ações preventivas para os motoristas antes de viajarem. Medidas em relação à conservação dos veículos e ao correto funcionamento dos itens de segurança são fundamentais para a prevenção de acidentes e transtornos durante a viagem. Outra preocupação que o motorista precisa ter nas viagens de fim de ano são os pontos de interdições. Segundo o DENIT, são 14 trechos em estradas federais em todo o país. Maranhão, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e 6 pontos em Minas Gerais. Em Balsas, no Maranhão, a BR-230 foi totalmente interditada por causa de uma cratera que se formou na pista. Segundo a PRF, não há previsão para liberar o trecho. O caminhão que passava no local ficou parcialmente destruído. Em Nova Viçosa, na Bahia, uma cratera interdita totalmente a BR-418 que liga a Bahia a Minas Gerais. 2 das 3 pistas da BR-376 que liga o Paraná a Santa Catarina também estão interditadas nos 2 sentidos. A orientação da Polícia Rodoviária Federal é que o motorista se informe antes de pegar a estrada para evitar surpresas na viagem. A gravidade e o aumento no número de casos de Covid-19 se intensificam na China. Enfermarias e hospitais estão lotados. Os pacientes idosos são os mais afetados. A infecção pelo coronavírus aumenta em todo o gigante asiático em um surto que as autoridades dizem ser impossível de rastrear após o fim abrupto dos testes obrigatórios. As restrições de viagens e os confinamentos aplicados desde o início da pandemia também foram suspensos. O grande número de internações faz com que muitos funcionários infectados pelo coronavírus sigam trabalhando nos hospitais.
A situação é ainda mais complicada porque milhões de idosos não completaram o esquema de vacinação, o que intensifica o medo de uma morte em massa desse grupo. Sob as novas instruções do governo chinês, muitos não serão contabilizados como vítimas da pandemia. Antes, as pessoas que morriam enquanto infectadas eram registradas como óbitos por Covid-19. Agora, serão incluídos apenas quem morrer por insuficiência respiratória como consequência direta da infecção. Uma autoridade de saúde do país justificou a medida, dizendo que as pessoas mais velhas têm outras patologias prévias e apenas um número muito pequeno morre diretamente de insuficiência respiratória causada pela Covid. Este avanço do coronavírus na China pode trazer consequências graves aqui no Brasil. Um dos principais impactos no país pode ser a escassez de insumos médicos, já que a China é uma grande produtora de máscaras, soro e medicações. O nosso repórter Leonardo Félix traz mais informações. Com a nova escalada da Covid-19 na China, a partir do enfraquecimento da política de Covid-0 no país asiático, o Brasil ligou o sinal de alerta para possibilidades de novas variantes e falta de insumos médicos. Esta avaliação do pesquisador e infectologista da Fiocruz, Júlio Croda. Existem dois impactos importantes. O primeiro diz respeito a insumos estratégicos, equipamentos de proteção individual, eventualmente medicamentos, seringas, agulhas. A China é grande produtora de material na área de saúde e qualquer utilização a mais lá pode impactar aqui no Brasil. A gente já teve esse problema no passado. Logo no início da pandemia, houve uma utilização maciça desses insumos estratégicos na China. Ela cancelou a exportação desses insumos e a gente não tinha insumos naquele momento para estar ofertando aos profissionais de saúde, principalmente equipamentos de proteção individual. Outro impacto, devido à elevada transmissão do Covid-19, pode surgir novas variantes. E no momento que surgem novas variantes, a gente pode ter uma nova onda associada ao aumento de casos, hospitalização e óbito. O momento exige cautela, segundo Croda, mas são necessárias ações concretas e imediatas aqui no Brasil para evitar o desabastecimento dos insumos médicos em todo o país. Não existe nenhum tipo de previsão, depende muito da utilização desses equipamentos de proteção individual, desse material médico da área de saúde pela China e da decisão do governo chinês em suspender ou não as exportações a partir do desabastecimento na China. Então, a gente vai ter que acompanhar. O ideal é que a gente tivesse já um plano de ação nesse momento, estoques estratégicos desses insumos estratégicos e também alternativas de compra, outros produtores que não fossem produtores da China. De São Paulo, Leonardo Félix. A Rússia se pronunciou oficialmente hoje sobre o encontro de Volodymyr Zelensky e Joe Biden. De acordo com o Kremlin, a viagem representa uma prova de que Washington está travando uma guerra indireta com a Rússia. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, se manifestou nesta quinta-feira sobre a ida de Volodymyr Zelensky aos Estados Unidos. O representante do Kremlin minimizou um novo apoio militar anunciado por Biden durante a visita do ucraniano. O país pretende doar quase 2 bilhões de dólares em assistência militar adicional e transferir um dos mais modernos sistemas de defesa aérea do mundo para a Ucrânia. Segundo Peskov, o novo equipamento não vai contribuir para resolver o conflito e nem vai impedir a Rússia de alcançar seus objetivos. O porta-voz afirmou ainda que a viagem mostra que a Ucrânia não está de prontidão para iniciar negociações de paz e só representa uma clara evidência de que os Estados Unidos estão travando uma guerra indireta com a Rússia. Segundo analistas, limitar o potencial do conflito é a chave para a diplomacia. Embora seja um conflito regional, a interferência dos Estados Unidos mudaria a dinâmica da guerra para um conflito multinacional, com implicações globais. E o ano de 2022 marca a despedida de um local peculiar que vai ficar no coração dos moradores de Madrid, capital da Espanha.
Ju, é isso mesmo. Infelizmente, depois de mais de 50 anos de atividade, o Hospital do Brinquedo está prestes a encerrar as atividades. De jaleco branco e usando uma ferramenta como bisturi, Antônio Martínez Rivas opera um carro de controle remoto. Mas essa é uma das últimas cirurgias realizadas por este espanhol de 70 anos. Depois de mais de meio século, o Hospital dos Brinquedos, em Madrid, está prestes a fechar as portas. Porque, por um lado, estás triste porque... Por um lado, fico triste por deixar o trabalho, mas também fico feliz porque vou me aposentar. Mas é claro que depois de tantos anos, há uma mistura de emoção e tristeza. Todo o que deixas emoções e tristeza. A paixão pela profissão vem de casa. Nos anos 50, os pais de Antônio transformaram a oficina da família, que antes servia para fazer brinquedos, em um hospital para atender os pacientes inanimados. Antônio diz que começou a acompanhar o pai no trabalho quando tinha entre 10 e 12 anos, mas que não conseguiu encontrar sucessores para a atividade. Eu aprendi de meu pai. A vocação vem só. Eu aprendi com meu pai. A vocação vem sozinha, mas o brinquedo é um veneno. Uma vez que você mexe com ele, ele vai tomando conta de você. Pouco te vai cogiendo. O tema está em que isto não aprendes em uma academia. Tu podes aprender. Isso é algo que não se aprende na faculdade. Estudando Belas Artes, você até pode aprender a consertar um boneco com a cara destroçada. Mas depois que chega um carro eletrônico, precisa aprender sobre eletricidade e eletrônica. Mas é que depois te vem um coche eletrônico. Tienes que saber eletricidade. Tienes que saber eletrônica. Ao longo de mais de 5 décadas de profissão, Antônio diz ter recebido pedidos de países distantes como Argentina e Uruguai. Os clientes que aproveitam os últimos momentos do peculiar hospital não escondem o encantamento. É algo que nenhum dinheiro paga. Ele diz que não consegue colocar preço nos brinquedos antigos porque é um trabalho que leva horas e horas. Há de tudo na oficina e ele faz um trabalho meticuloso nos reparos. Achamos impressionante e vamos embora felizes. Hacer las reparaciones, bueno, nos ha parecido impresionante y nos vamos contentos. Uma pena, né, Ju? Nossa, muito, porque a restauração desses brinquedos ajuda a preservar o meio ambiente, né? Com certeza, né? E as crianças também, né? Com certeza. Reciclando. Bem, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.